É sempre necessário, quando se fala em técnicas de vendas ou em serviços de pós-vendas, ou mesmo durante o processo das vendas, ter muito claro quem é o cliente, quem é o consumidor. E para ter muito claro essa questão, é sempre essencial pensar: o cliente não é alguém que vem à nossa empresa apenas para nos dar lucros ou para comprar o nosso produto. Ele também não é um chato que nós precisamos atender. Não é um exigente que nós precisamos atender. O cliente deve ser a filosofia da nossa empresa. É por ele que nós existimos. É pelo cliente que nós estamos no mercado, pelas suas demandas. E em última análise, é sempre importante lembrar o que Cassaro nos diz em Atender é Vender, que o cliente, em última análise, é aquele que vai decidir a potencialidade de sua empresa ficar no mercado ou então não ter sucesso neste mercado. Mas muitas vezes o que ocorre é que se atende bem o cliente ou se realiza um atendimento muito bem feito, apenas porque existe um chamado Código de Defesa do Consumidor. Então, como eu não quero que o consumidor, que o cliente, possa me denunciar ou denunciar a minha empresa de que foi mal atendido, ou de que falhamos em algum aspecto ou em algum produto, vamos atender bem o cliente. O Código de Defesa do Consumidor é fundamental justamente para proteger os direitos do cliente e do consumidor. Mas não é possível que nós atendamos, ou então no processo de vendas, nós apenas atendemos bem o cliente por causa do Código de Defesa do Consumidor. Isso não é possível, não é cabível. Nós precisamos atender bem o cliente, primeiro porque ele merece ser bem atendido. Segundo, porque ele é a razão de ser da nossa empresa. E toda a equipe sabe disso. Por isso é importante que não apenas os vendedores tenham essa mentalidade, mas toda a equipe saiba que o cliente é o nosso foco. É o nosso foco de atenção. Por isso é que nós atendemos bem. Por isso é que vendemos, é que conquistamos, é que realizamos os serviços de pós-vendas para com este cliente. E é importante pensar que nós vamos obter também novas vendas. Ou seja, não basta atender bem, oferecer serviços de pós-vendas, mas é preciso ter alguma forma para que esse cliente volte à nossa empresa. Ou para que mais pessoas venham à nossa empresa, conquistemos mais clientes. E uma das formas que não é desconhecida para nós, pelo contrário, é bastante comum, nós todos conhecemos, você já deve ter ouvido muito, é a indicação. A indicação ainda continua sendo a chave principal. Mas o que é a indicação? Indicação significa que o cliente pode indicar outras pessoas, outros amigos que venham até a sua loja. Ele mesmo pode voltar. Ou, além disso, utilize também os seus familiares, os seus amigos, os seus contatos, para que possam falar da sua loja, do seu produto, para que enviem pessoas e mais pessoas que possam também experimentar dos seus serviços. Mas temos um detalhe importante. Se o atendimento que você ofereceu não foi bem oferecido, ou se o cliente não se sentiu satisfeito com esse atendimento, a indicação se torna bem mais difícil. Porque ele vai ter medo de indicar para outras pessoas. Não é raro nós ouvirmos pessoas dizendo: eu comprei naquela loja, mas eu não indico nem para o meu pior inimigo. Ou então, eu não indico para ninguém, para o meu amigo ou para qualquer pessoa. Isso não é bom, isso é grave. Portanto, se o atendimento foi bem realizado, o processo de indicação é natural. O próprio cliente vai indicar porque ele se sentiu bem na sua loja, se sentiu bem com os seus produtos são bons, são de qualidade. Mas caso o cliente tenha sido bem atendido, você fez o processo muito bem feito, o cliente se sentiu bem em sua loja, mas por várias circunstâncias ele pode não ter fechado a compra,
ou porque naquele momento ele não sentiu que era o momento de comprar, ou porque ele não podia por várias circunstâncias, ou porque não tinha o produto que ele estava querendo naquele momento, mas de repente ele diz, mas eu vi aqui um produto que o meu amigo, que a minha amiga, que a pessoa da minha família disse que estava precisando, eu vou indicar. Então, mesmo que ele não tenha fechado a compra, procure dizer para esse cliente que você está à disposição para novos momentos, com novos produtos, que vão chegar novos produtos que podem satisfazê-lo e que ele possa indicar a sua empresa para outras pessoas, os seus amigos, que possam voltar à sua empresa. Então, esses contatos são extremamente importantes, mas sempre com um detalhe. Para que você obtenha esses contatos, para que você tenha essa indicação, você precisa oferecer um bom atendimento. Ninguém indica uma empresa ou um produto que não o beneficiou. Todo mundo indica aquilo que fez bem. Portanto, é muito simples e é muito fácil pensarmos que, para que alguém nos indique, temos que oferecer um bom atendimento. Temos que ser responsáveis. Temos que nos comprometer com o cliente. Isso é fundamental. E por isso nós temos que sempre nos lembrar de algumas questões principais. E isto nós já falamos, mas nesta última aula nós vamos retomar alguns aspectos essenciais que não podem ser esquecidos por nós. Porque a entrevista é um dos momentos fundamentais para que você trave esse contato com o cliente e também conduza todo o processo de vendas até o fechamento das vendas e a indicação. Tudo isso é um processo de entrevista. Nós, o tempo todo, enquanto seres humanos, estamos realizando processos de entrevista. O que são esses processos de entrevista? São processos de diálogo, processos de comunicação, de troca. E no momento de vendas, o processo de entrevistas, ele começa desde o momento em que o cliente entrou na loja. Desde o momento em que você, como vendedor, foi atender aquele cliente. Não deixou o cliente esperando, mas foi lá, atendeu, buscou saber o que esse cliente estava buscando na sua loja. Portanto, ali começa o processo de entrevista. A sua aparência, a sua conduta, a sua comunicação, a sua organização, o seu interesse pelo cliente. Aliás, nós vamos conversar sobre uma técnica que abrange 4 palavras que são desafiadoras, são palavras simples, mas que ao mesmo tempo são difíceis de despertar, de realizar, que é a técnica que Cassaro chama de técnica AIDA. Por que técnica AIDA? Porque vem das siglas de atenção, interesse, desejo e ação. Se o processo de entrevistas que você fez como vendedor com o seu cliente não seguiu a questão da boa aparência, da conduta, do comportamento, da responsabilidade, da facilidade de comunicação, de relacionamento humano, enfim, os vários passos que nós já estudamos, você pode comprometer a atenção, o interesse, o desejo e a ação desse cliente. Mas nós vamos conversar sobre a técnica AIDA logo mais para entender melhor cada um desses passos. E é importante também lembrarmos dos conceitos que Finlayson nos coloca sobre os seres humanos. Primeiro, que os seres humanos são todos, de alguma forma, condicionados por algumas circunstâncias. Não significa que nós não temos liberdade de decisão. Temos, mas as circunstâncias nos influenciam, sem dúvida nenhuma. Por isso, o ambiente em que estamos, o ambiente que encontramos, as pessoas que encontramos, são circunstâncias que vão influenciar nossa decisão. Desde o ambiente da sua empresa, desde o atendimento que você oferece, tudo isso vai influenciar o cliente. Outra questão importante é que o desejo de ter algum produto, o anseio, as emoções são muito fortes no cliente. A conquista daquele produto. Mais fortes muitas vezes até do que a própria racionalidade, até do que o próprio pensar sobre o pagamento,
Enfim, por isso também as técnicas de entrevistas precisam ser muito bem feitas. Você precisa oferecer um bom atendimento para a conquista desse cliente, para a decisão desse cliente ser bem realizada. E um outro aspecto, e é o aspecto essencial, é que, como Finlayson coloca na obra De Caçar, o Atender é Vender, de que geralmente nós temos a tendência de nos tornar ou de realizar aquilo que os outros pensam que nós somos. Por isso, se os outros dizem, aquele cliente que está chegando diante de você é um chato, é um exigente, cuidado ficar preso a esses preconceitos, a esses pré-julgamentos. Isso pode comprometer todo o seu processo de vendas. Ou então, você se considera um profissional de vendas ruim, incapaz, que não consegue realizar esse trabalho, essa ação. Isso também é grave, não só por danificar a sua autoestima, mas porque vai comprometer a realização do seu trabalho. Então pense, eu sou capaz, eu vou fazer, eu vou me capacitar cada vez mais, eu vou conquistar o cliente, estou realizando um bom trabalho, eu confio em minhas capacidades. São passos simples, práticos, mas importantíssimos no processo de vendas.